Olá, a notícia está de volta com o deputado Romário. Deputado, está se falando que o senhor pode ser candidato pelo PSB a prefeito do Rio de Janeiro no ano que vem. Esse projeto está no seu horizonte? Não, em princípio não. Eu tenho 6 meses de política, realmente ventilou isso alguns dias no Rio de Janeiro e, por incrível que pareça, foi até bem aceito isso por uma parte do povo carioca. Mas eu sou bastante consciente de que uma pessoa, para ser político, independente do município, principalmente do Rio de Janeiro, você tem que ter experiência na política. Se preparar mais na política, o senhor acha? Tem que ter uma preparação. Apesar de que essa prefeitura, essa eleição vem daqui a 1 ano e meio, eu com certeza, hoje te digo que não sou capaz, não seria um administrador ideal para um município como o Rio de Janeiro. E eu também não me vejo assim, um político de carreira. Eu coloquei na minha cabeça que eu tenho esses 4 anos para fazer aquilo que eu me propus a fazer. Não está pensando em reeleição, numa carreira longa? Para esses eleitores, não. Hoje não me passa isso, por isso que eu quero dar realmente tudo nesses 4 anos para principalmente mudar um pouco a opinião e o pensamento de muitos, né? Principalmente a elite, de que jogador de futebol, celebridadezinhas, né? Que já foi assim colocada por alguns quando eu cheguei, vem, fica aqui 4 anos, usa um pouco do poder e vai embora. Talvez não, com certeza, celebridadezinhas e talvez jogadores de futebol tenham passado na política com esses objetivos que a elite coloca e com bastante prioridade. Mas, no meu caso, eu tenho bastante consciência que na política eu tenho muito mais a perder, ou melhor, só a perder do que ganhar. Nome eu já tenho, imagem eu já tenho, e tudo isso foi construído em quase 25 anos de futebol. E aqui, se eu fizer 10 grandes projetos, é uma obrigação do deputado. Se eu for pego em algum tipo de corrupção, em algum tipo de falcatrua, em algum roubo, por mais que seja desse tamanho, eu vou perder todos esses anos da minha história, minha imagem. Vou decepcionar essas pessoas que acreditaram em mim, principalmente eu vou decepcionar 6 filhos e um anjinho que eu tenho em casa, que para ela eu prometi que daqui a 4 anos, quando ela tiver um pouco mais de discernimento, ela vai estar na escola e os amiguinhos dela vão falar: pô, teu pai fez isso aqui, teu pai fez aquilo ali. Então eu tenho bastante consciência de que eu estou na política para fazer e vou fazer. O senhor fala com muito carinho da sua filha que tem uma necessidade especial e tem tido, os seus colegas reconhecem que o senhor tem chamado a atenção para esse assunto no Congresso Nacional. O senhor acha que antes o Congresso Nacional não dava a atenção que as crianças e as pessoas com necessidades especiais têm, deputado? Olha, existe um preconceito, hoje menor, mas ainda existe, do brasileiro em relação às pessoas com deficiência. Principalmente aqueles que têm uma deficiência mais forte, mais pesada. E o Brasil tem essa mania de dizer que é uma pequena parcela da sociedade. No último censo, se eu não me engano, em 2000, o penúltimo, o último foi agora em 2010, 2009, eram 8 milhões. Hoje são 25 milhões. De 190 que nós temos, né? As pessoas não assumiam, né? Então é o seguinte, não é tão pequeno assim, né? Então existe hoje quase 25 milhões no país de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Uma mais grave, mais forte do que as outras. Eu acredito que aqui nessa casa tenham passado alguns parlamentares que até tentaram, dentro da sua condição, fazer alguma coisa,
mas realmente coisas concretas, objetivas, não foram feitas. Tenho certeza que, por eu ser quem eu sou, pelas pessoas saberem que isso não é hipocrisia nem demagogia, porque eu vivo isso, e eu sempre coloco bem claro que passei a viver isso nos últimos 6 anos. Eu também era mais um brasileiro que não tinha a consciência. O senhor tinha um preconceito? Não, Quando eu nunca tive preconceito, até porque eu sempre, no meu instituto, a gente sempre ajudou, de uma forma direta ou indireta, várias instituições, inclusive várias delas que são instituições que mexem com pessoas com deficiência. Então, o que eu quero dizer é que, por eu ser quem eu sou e definitivamente ter assumido isso, isso hoje se tornou uma bandeira que todos os 512 deputados entendem que eu sou o responsável por isso. Isso é muito legal. Deputado, que conselho o senhor dá para uma pessoa? Porque muitas pessoas, quando têm a notícia de que vão ter um filho com necessidade especial, encaram isso assim como um fardo. Porque assim, é também uma situação difícil, precisa de atenção especial. Quando o senhor soube, como é que o senhor se preparou? O que isso mudou na sua vida? E que conselho que o senhor dá a essas pessoas que têm crianças com necessidades especiais, um parente, um amigo? Olha, eu particularmente não sou muito a favor de dar conselho. Porque às vezes você dá um conselho, o cara segue teu conselho e acaba não dando certo, o culpado é você. O que eu posso dizer é o seguinte, até então eu tinha tido 5 filhos e veio o sexto filho que veio a Ive. A gente ficou sabendo, eu e a mãe, né, que ela tinha alguma síndrome. No momento que ela nasceu, os médicos não tinham detectado qual era a síndrome, mas com certeza ela tinha um tipo de síndrome. E essa notícia para mim, que estava ali presente no nascimento da minha filha, fui eu o primeiro a saber, porque a minha esposa ainda estava meia sedada, né? E foi forte. Com certeza foi a notícia mais forte que eu recebi na minha vida desses 45 anos. Inclusive já perdi pessoas importantes como minha avó, meu tio, meu pai, foi até depois do nascimento da Ida, mas essa foi muito forte. E foi um choque, é uma coisa difícil de você entender o porquê. Os primeiros minutos, peguei o telefone, liguei para um amigo que eu tenho já de muito tempo, que é o Luiz Cláudio, falei com outro amigo que é o Batata. Minha mãe, minha irmã estavam no hospital no momento, na clínica, não sabiam ainda. E eu fui o responsável para dar a notícia à família. Depois de alguns minutos, vou dizer assim, 20, 30 minutos, comecei a entender que na vida as coisas não acontecem por acaso. Se foi no meu colo que o Papai do Céu deixou cair aquele anjo, é porque eu tinha mais alguma coisa para fazer na frente. E hoje eu vejo que é a política. Então, eu me refiz, tive força para chegar e dar a notícia à minha mulher de que a nossa filhinha nasceu com uma síndrome que poderia ser síndrome de Down. E eu fiquei naquela expectativa qual seria a reação da minha esposa, na época, né? E, cara, é coisa de Deus. Ainda bem que a gente teve uma filha especial. Ela é evangélica e ela sempre tinha alguma coisa com ela que essa filha ia ser uma coisa que ia mudar a nossa vida, a minha vida, a vida dela e a vida de muitas pessoas. Então, assim, quando eu comecei a entender isso, o que eu posso dizer que minha filha tem 6 anos. Ela tem uma condição, eu tenho, graças a Deus, uma condição financeira que 90% da população não tem. E principalmente pais que têm filhos especiais, né, filhos com pessoas com deficiência, não tem essa condição de dar o tratamento digno que essas crianças precisam e devem ter. Mas nada vem à toa.
nada vem por vir. Eu falo por mim. Depois do dia, acho que é 17 de março de 6 anos atrás, eu passei a ver a vida diferente, entender que eu tinha uma nova missão. E essa nova missão eu entendi agora. Está exercendo no Congresso aí. 1º de fevereiro. Então, assim, sou um cara mais feliz que antes. E o que eu posso dizer a esses pais que eles definitivamente são especiais. E como pessoas especiais, coisa especial não acontece na vida de todo mundo, só daquele que o Papai do Céu escolhe. E a decisão de parar de jogar futebol? Foi uma decisão muito dolorosa? O senhor esticou muito ali? Muita gente falava, o Romário já devia ter parado. Foi até os 40 anos de idade, 42, parece. Eu joguei até 41, mais ou menos, né? E assim, eu posso dizer que talvez eu tenha sido um dos poucos do mundo que joguei futebol até o limite. Eu realmente parei porque a parte física, não que hoje, exatamente naquele período que eu parei, nos últimos 5 anos, passou a ser a coisa mais importante no futebol, era o que eu não tinha mais. Estava perdendo. Mas de uma forma ou de outra, isso é difícil para você parar, principalmente um jogador que chegou a jogar no nível que eu cheguei, parei na minha concepção no auge, porque eu parei com 39 anos para fazer 40 e fui artilheiro do Campeonato Brasileiro, que até aquele ano era considerado o mais difícil do mundo. Quando eu fui, passou a não ser mais, não sei porquê, essas coisas que acontecem no Brasil em relação ao Romário, né? Mas eu parei dentro da onde que eu vi na hora de parar, fiz uma preparação para parar, mas os 6 meses depois realmente são complicados, difíceis, mas depois as coisas aconteceram e eu hoje vivo amarradão, infelizmente não tenho muito, nunca fui de assistir, nunca gostei muito, até mesmo na hora de, quando jogava, nunca fui de assistir jogo, e hoje assisto muito menos porque essa coisa da política tem tomado muito meu tempo. O senhor está na política aí, o senhor tem nessa área aí, da sua bandeira no Congresso Nacional, é um belíssimo exemplo. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, no começo de julho, o senhor foi parado numa blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro. E o senhor não quis fazer o teste do bafômetro. O carro acabou sendo liberado e conduzido por um outro condutor. O senhor disse publicamente que não bebe, enfim, que era um direito do senhor não fazer o teste. Mas o senhor não acha que na posição que o senhor está, como deputado federal, um homem público, né? A questão do exemplo. O Romário se recusar a fazer um teste do bafômetro, deputado, não é um exemplo ruim? Olha, primeiro que eu não acho, eu tenho certeza que não. Que não é um exemplo ruim? Que não é um exemplo ruim, discordo. Por quê? Porque existem leis no nosso país e a gente tem que cumprir as leis, concorda? Sim. A lei seca não é constitucional, mas é uma lei que existe no Estado e quase em todos os estados. Há uma discussão sobre a constitucionalidade da lei, né? Tem gente que acha que é e tem gente que acha que não é. Enfim, que seja constitucional. A lei era para ser exercida, certo? Sim. A partir do momento que eu sou parado numa lei seca, eu ou qualquer uma pessoa, e não cumpro a lei, eu não só por ser um homem público, hoje político, mais público, como já sou há muitos anos, sim, e como cidadão brasileiro, descumprindo a lei, eu já estou totalmente errado e com certeza dando mau exemplo para qualquer um. Agora, onde eu me recuso a fazer o bafômetro, estou 100% dentro da lei, não há ninguém nesse mundo que vai me dizer e vai mudar minha opinião que eu estou dando mau exemplo. Em relação a beber ou não, assim, aí agora já não entra mais o Romário político, entra o Romário. Eu, particularmente, não estou nem aí para as pessoas acreditarem ou não o que eu digo, se eu bebo ou não. Eu não bebo, mas se eu bebesse, eu bebo. Qual o problema de beber? Embriagado, nunca fiquei. Pela bebida, nunca fiz alguma coisa que pudesse me trazer algum prejuízo. Mas sempre teve aquela coisa, o Romário nunca bebeu. Não, mas eu não bebo. Por uma farra, eu não bebo. Hoje, uhum, para dizer que eu não bebo, bebo uma champanhe com meus amigos. Mas o dia que, por exemplo, dessa lei seca, sim, eu estava vindo com a minha esposa, com 3 filhos, na festa da minha mãe,
onde que eu estava chegando de uma cidade que eu tinha ido apoiar um determinado político para uma determinada eleição que ia ter, passei na casa da minha mãe e peguei meus filhos. O tratamento que foi dado para mim até eu chegar para fazer o bafômetro não foi um tratamento que condiz com o tratamento que tem que ser dado para qualquer pessoa. Você acha que teve algum abuso policial? Não sei se abuso, mas foi diferente. E existiam duas filas. Uma fila tinha 4 pessoas que sopraram o bafômetro e a outra tinha 7. Antes desses 7, inclusive, tinham 2 delegados, 2 advogados. Todos os 7, como eu, fizemos o mesmo procedimento. É perguntado às pessoas, pelo profissional dali, se é conhecedor dos seus direitos. Você pode soprar, você não soprando, você vai receber uma multa que vai chegar na sua casa de R$ 937, vai deixar a carteira, pega a sua carteira dentro de 5 dias no Detran, e se não tiver nenhum condutor que não tenha bebido, o seu carro vai ser levado para um galpão e você poderá retirar o carro em outro dia, ou se tiver alguém próximo, ou se você ligar para alguém que faça o teste e que possa dirigir, leva o seu carro. Você não fez o teste porque eu só tinha bebido e não queria fazer, ou porque eu não fiz o teste pela 2ª vez e não vou fazer pela 3ª vez. E enquanto eu estiver dentro da minha lei, dentro da lei, eu vou fazer aquilo que eu tiver vontade na hora. E com todo respeito àquelas pessoas, eu respeito, hein, que acham que eu estou dando mau exemplo, respeito, mas discordo 100%, porque eu estou totalmente dentro da lei. O problema que acontece é o seguinte: por esse motivo, várias pessoas que têm programas me criticaram que eu estava dando mau exemplo, principalmente como político. E muitos desses já foram pegos embriagados, já foram presos embriagados, já tiveram acidente porque estiveram embriagados e jogam um monte de conversa fora para querer um pouco mais audiência, até porque o Romário dá audiência principalmente no negativo. E hipocrisia não é comigo. E aproveitar a oportunidade que a partir de hoje, todas essas pessoas que falarem do Romário, que se não for verdade, eles vão saber que eu tenho um site. O que vier de lá vai vir daqui. Você vai responder. E não é o Romário político, é o Romário brasileiro que tem o direito de colocar as coisas claras. Não tenho rabo preso com ninguém, desculpa, eu não tenho telhado de vidro. E as minhas coisas da minha vida sempre foram bem claras. Quem paga minhas contas sou eu, com o meu dinheiro. Inclusive, sobre esses R$ 937, um colega seu de um programa disse que eu assinei esse documento porque esses R$ 937 não sairia do meu bolso, sairia do dinheiro público. Estou entrando com uma ação contra ele. O outro colega seu, mudando de assunto, disse que eu chamei o Ricardo Teixeira de corrupto. Na manchete, quando você leu o conteúdo da matéria. Não existe nenhum momento que foi colocado isso. Estou entrando contra ele. Um jornal do Rio, meu terceiro dia como deputado federal, colocou durante quase uma semana que eu faltei uma sessão no governo da Câmara. Você pega lá hoje, entra no site do Congresso. Os mais assíduos. Os mais não. Eu mais 35. Somos os únicos que temos 100% de comparecimento no plenário, nas sessões. E eu sou o único dos 513 que tenho 100% em todas as comissões das comissões que eu participo, que são esporte, turismo, cultura, educação e cultura, e das frentes parlamentares. Então, é mentira. Então, a partir de hoje, mentira tem resposta. Tem uma discussão no Congresso para se punir a homofobia. A gente tem visto casos de agressões a homossexuais. Teve aquele caso de um pai e um filho abraçados. O senhor é deputado, você acha que a homofobia deva ser criminalizada? Eu acho não, eu tenho certeza. Eu acredito eu parto do princípio que a gente já vive num mundo muito violento. E o ideal, que isso é impossível, né?
é que não existe nenhum tipo de violência em relação a nada e a ninguém. E qualquer tipo de violência tem que ser defendida de algum modo. Alguns defendem a violência com a própria violência e outros defendem a violência a nível de justiça. E nesse caso, eu sou a favor de que aconteça isso. Deputado, infelizmente nosso programa chegou ao final, temos aqui uma sessão pinga-fogo, eu peço que o senhor responde ali rapidamente, sucintamente, 2 ou 3 palavras. Getúlio Vargas. Um dos grandes nomes que tivemos na história do Brasil. Juscelino Kubitschek. Agradeço a ele por estar aqui, talvez se não fosse ele, não estaria aqui hoje nessa cidade maravilhosa. Todos que nós. Também eu entendo como uma grande cidade. Ditadura Militar de 64. Não posso falar muito que eu nasci apenas 2 anos depois e não tenho muita experiência nesse assunto. José Sarney. Um homem que é muito mal visto pelo povo brasileiro, mas se você for levantar lá atrás, nos anais do Senado, da Câmara, é um cara que fez muito pelo Brasil. Fernando Collor de Mello. Foi uma grande decepção para mim como político, como presidente. Itamar Franco. Um político que teve seus momentos bons, não pôde, talvez por falta até de experiência do cargo, fazer um grande governo, mas que Deus o tenha, que eu não o conheço, mas pessoas que eu conheço dizem que sempre foi uma pessoa de bom coração. Fernando Henrique Cardoso. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço no país, um presidente que, apesar de alguns problemas que tiveram no seu governo, apesar de muito também entender diferente, eu acho que foi um cara que fez história no país. Lula. O Lula é um ídolo mundial. O Lula é o exemplo de que, para ser um político, você não tem que ser intelectual, você não tem que ser o cara mais culto, você tem que ter, sim, determinação, coragem e cumprir com aquilo que você fala. Então, o Lula está, posso dizer aí, junto com Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek também, posso dizer que são os 3 grandes políticos na história do Brasil. E vou botar o Sarney também nisso aí. Dilma. Uma presidente que tem tido problemas agora no seu governo, com alguns ministérios, tem tomado as atitudes realmente de presidente e acredito que a partir do momento que ela ajeitar do jeito que ela quer, o Brasil vai andar como andou na era Lula. Filme preferido do Romário. Assim, já vi tantos filmes, não lembro agora no momento. Um diretor de cinema preferido. O Steven Spielberg é um diferenciado. Um ator preferido. Eu gosto do Al Pacino, do Robert De Niro. Uma atriz preferida do senhor. Preferida de boa atriz ou gostosa e bonita? É o seu critério. Cara, tem um monte. Em todo sentido. Uma música. Uma música. Eu gosto de hip hop. E tem uma música hoje que quem canta é o Bruno Mars. O nome da música é Just the Way You Are. Uma música que eu gosto. Lembrou de uma atriz aí, não? Quer falar o nome? Cara, Cameron Diaz, J.Lo pode entrar nessa linha de atriz também como cantora de hip hop. E, em princípio, essas aí. Essas aí. Um ídolo do Romário. Nunca tive um ídolo, assim, tudo que eu tenho tive e continuarei a ter, é porque o Papai do Céu quis e quer e vai continuar querendo. Tenho uma fé muito grande nas coisas que faço,
sei que estou sempre vigiado por ele, mas dentro do futebol, do esporte, não ídolo, mas eu sempre gostei muito de um ex-jogador chamado Reinaldo, que jogou no Atlético Mineiro. Sim, excelente centroavante. Um livro preferido do senhor? Não li toda, aprendi a ler com a minha segunda mulher, que era evangélica, e com a atual tenho sempre lido, posso dizer que é a Bíblia. Uma frase, um pensamento do qual o senhor gosta, um poema? Frases, você sabe que eu tenho várias, né? Qual que é a sua preferida? Não tem assim uma preferida. Não a frase, eu acho que uma palavra que eu posso dizer que é mais forte é o amor. É uma palavra que mexe. Deputado, muito obrigado. Boa noite para o senhor. Boa noite, o prazer foi meu. Até uma próxima. A Notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as notícias do programa pelo meu Twitter e rever todas as entrevistas no nosso site. Tenha uma boa noite e uma excelente semana.